a partir de agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda ao Bom Dia Notícias desta sexta-feira, Marcão. Estamos chegando mais uma vez com as informações aqui da nossa querida região do Alto Uruguai para você que está nos acompanhando, você que está em casa, está no isolamento social e você que está trabalhando. Aos poucos, as nossas atividades vão retornando e a gente vai superando essas notícias do coronavírus. Por isso, hoje a gente já começa com uma notícia boa, mais ruim para os traficantes, porque a Polícia Rodoviária Federal aqui de Erechim apreendeu mais uma vez uma grande quantidade de maconha que vinha do Paraguai e seria distribuída aqui no Rio Grande do Sul. Desta vez, 27 quilos da droga estavam em um veículo que, de acordo com os policiais, tinha como destino a região aí do litoral, a região litorânea aqui do Rio Grande do Sul. Veja na reportagem. Policiais rodoviários federais da unidade de Erechim voltaram a apreender uma grande quantidade de drogas que passava pelas rodovias aqui da região do Alto Uruguai. Desta vez, em um automóvel abordado na BR-153, onde estavam 2 homens e uma mulher. Com eles, foi encontrado cerca de 27 quilos de maconha, divididos em 2 malas e um pacote fechado. Os policiais suspeitaram do veículo, pois o motorista estava nervoso durante a abordagem. Em depoimento, eles falaram que voltavam de um funeral em Foz do Iguaçu e tinham como destino a cidade de Tramandaí. O trio foi levado para a delegacia e logo após ao Presídio Estadual de Erechim. Olha, parabéns à Polícia Rodoviária Federal, um grande trabalho aqui das equipes de Erechim e Passo Fundo aí. Ontem também teve uma grande apreensão em Passo Fundo, foram mais de 100 quilos de drogas nas últimas horas apreendidos aqui na região, sendo que desde o início do ano a polícia já apreendeu mais de 1 tonelada de drogas aqui na nossa região do Alto Uruguai. Muito bem, um belo trabalho da polícia. Olha, nós seguimos com mais informações para você que está nos acompanhando sobre segurança pública. Olha, porque a reportagem que a gente traz agora é a informação que os órgãos de segurança pública vão dar apoio a todas as ações do coronavírus. A reportagem é da TV Brasil. O ministro Sérgio Moro afirmou que a vacina contra a gripe em agentes penitenciários e presos deve ser antecipada. Segundo ele, nenhum caso de Covid-19 foi notificado dentro dos presídios, mas o governo defende medidas de prevenção para evitar a doença, como a suspensão temporária de visitas. Há um ambiente de relativa segurança para o sistema prisional em relação à epidemia do coronavírus pela própria condição dos presos de estarem mais isolados da sociedade. Por isso, daí a necessidade de medidas que evitem risco de contaminação dos presos, como a própria suspensão de visitas. Além disso, homens da Força Nacional de Segurança Pública vão passar a atuar em apoio ao Ministério da Saúde. Eles podem trabalhar, por exemplo, na segurança nos centros de saúde. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias com mais informações para você que está nos acompanhando. E olha, um homem foi preso após arremessar um pacote no pátio do Presídio Estadual de Erechim. Foi na manhã desta quinta-feira, quando os policiais realizavam a guarda externa do presídio aqui de Erechim e perceberam que um homem teria arremessado 2 pacotes em direção ao pátio interno da casa prisional. Em instantes, a Brigada Militar conseguiu abordar o suspeito. Os pacotes arremessados caíram no pátio do presídio e foram recolhidos pelos apenados, não sendo possível aí a descobrir aí o que havia dentro de cada pacote, né? O homem de 21 anos de idade admitiu o crime. Diante dos fatos, ele foi preso, encaminhado para a delegacia e logo após ser ouvido, foi liberado. A Brigada Militar também prendeu um homem por posse de entorpecentes aqui em Erechim. O fato aconteceu na rua Pernambuco, no bairro Linho, quando os policiais abordaram uma motocicleta com 2 homens que estariam em atitude suspeita. Foi na tarde desta quinta-feira. Em revista pessoal ao caroneiro do veículo foi encontrado um envelope plástico contendo 3 porções de maconha, pesando ao todo 34,5 gramas. Diante dos fatos, o homem de 19 anos de idade foi ouvido, assinou um termo circunstanciado que foi confeccionado no local pelos policiais e logo após foi liberado.
Nós também tivemos nas últimas horas um homem preso com drogas lá no bairro Progresso. Essa prisão aconteceu na rua São Martinho, quando os policiais efetuaram a abordagem de um indivíduo em atitude suspeita. Foi na noite desta quinta-feira. Em revista pessoal, foi encontrado com o homem de 30 anos de idade uma bucha de cocaína pesando 4,5 gramas. Diante dos fatos, os policiais confeccionaram no local um termo circunstanciado. O homem acabou sendo ouvido e foi liberado. E agora a gente vai trazer um vídeo encaminhado pela gente pela CDL aqui de Erechim. A principal orientação são algumas orientações que os comerciantes aqui da cidade devem seguir com os novos decretos de combate ao coronavírus aí para poder abrir as portas. Atenção, você comerciante, a este vídeo. Olá, associado da CDL Erechim. Meu nome é Alexandre Lírio, eu sou assessor jurídico da entidade e aqui em conjunto com a nossa presidente, Rosângela Truilha, nós gostaríamos de conversar com vocês e dando alguns esclarecimentos a respeito do decreto 55.154 editado pelo governador do estado no dia de ontem. Esse decreto ele tem abrangência em todo o Rio Grande do Sul e, entre outras atividades, ele regula o funcionamento do comércio. Assim, como estava acontecendo já aqui na nossa cidade, o comércio em geral ele fica fechado, pelo menos até o dia 15 de abril. A data que está prevista nesse decreto. Anteriormente nós teríamos algumas flexibilizações a partir da semana que vem e agora não, foi estendido até o dia 15 de abril. Tá? Então, esse comércio em geral, tá? E depois nós vamos tratar das exceções que estariam liberadas, ele só pode funcionar da seguinte maneira, como nós vimos fazendo, venda call center, pela internet, telefone, entrega, motoboy, e agora nós temos uma situação diferente, que nos amplia aquilo que nós já vimos fazendo anteriormente, que é o buscar e pagar na porta da loja. Então nós dispomos para o nosso cliente o seguinte, vendemos por telefone e ele vai, se a loja não faz a entrega, ou o motoboy não faz a entrega, ele tem a opção de ir buscar na loja. Ou seja, para seu carro na frente da loja, recebe a mercadoria, paga, vai embora e não existe aglomeração. Esse é o comércio em geral. Essa é a regra geral. Para as exceções, a nossa presidente vai dar algumas explicações, mas de qualquer maneira, ainda assim, nesse momento nós aguardamos a edição de uma atualização do decreto municipal que vai se adequar a essas regras de ontem. Então é possível que aconteçam algumas pequenas modificações no curso de hoje. Essas modificações, a partir do momento que forem acontecendo, nós vamos informando para os senhores. A ideia da CDL é manter os nossos associados com o máximo de informação possível nesse momento de crise que a gente sabe que todos estamos vivendo. Então, assim, a presidente vai colocar a situação das exceções, o que vai poder abrir, e tenham os senhores consciência o seguinte, nenhuma loja dessas exceções que vai abrir pode ter aglomeração de pessoas. O decreto é muito claro nesse sentido. Existem exceções, inclusive mais amplas do que nós tínhamos antes. Né? Alguns setores que estavam fechados que vão poder abrir, mas existem algumas regras especiais para esses setores. Tá? Outra coisa também que é importante, a fiscalização do funcionamento vai ser feito pelo município de Erechim. O decreto determina que o município faça essa fiscalização. Então a fiscalização pelo município vai continuar acontecendo. Minha presidente? Obrigada, Alexandre. Olá, associados. Então, o que nós temos que passar para vocês que mudou alguns detalhes do que nós já vínhamos fazendo. Tá? Como o doutor Alexandre falou, esse pague e pegue na porta também facilita e dá uma amplitude um pouco maior para esses que não estariam atendendo até o momento anterior. Tá? O que continua, as atividades essenciais. Essas podem atender, tá? Aí entram as farmácias, supermercados, postos de gasolinas, os essenciais não muda nada, né? Continua como estava. O que pode também? Os estabelecimentos industriais,
que também aqui começariam a partir de ontem, então estão de qualquer tipo, industriais de qualquer tipo, né? Inclusive da construção civil, que também para nós estava programado para ontem, né? Sempre observando a proibição da aglomeração de pessoas, né? Então, assim, o que cabe aqui, ó? O cuidado de cada um. Cada um vai ter que adaptar esses cuidados de distanciamento, de higiene, de aglomeração ao seu estabelecimento. Tá? Então, o que fica mais aqui agora em aberto? Estabelecimentos comerciais que forneçam insumos às atividades essenciais. Então, quem fornece insumos, quem vende para as atividades essenciais, essas que não tinham fechado, poderão atender. Quem fornece insumos para a indústria, inclusive da construção civil. Então, se você fornece, se o seu estabelecimento comercial fornece insumo para as atividades essenciais, para a indústria e para a construção civil, você poderá estar atendendo o seu cliente, desde que mantendo todas essas normas, tanto de higienização, de distanciamento. Então, aqui cabe a nós, lojistas, orientar os nossos colaboradores e podemos seguir de exemplo o que as lotéricas estavam fazendo, tá? Se a minha loja é grande e eu consigo colocar 3 clientes, ou 2, ou 4, mantendo o distanciamento, tá? Seguindo as normas, a partir daquele momento, eu paro, atendo esses e depois vou convidar se tiver mais alguém para atender. Tá? O bom seria que vocês marcassem um horário também por telefone, seria uma opção para o cliente ficar melhor atendido, para não pode ter aglomeração. Então, se tiver gente esperando lá na porta para ser atendido, eles vão ter que manter também o distanciamento, tá? Então, não vai poder ter aquela situação. Atender um, libera aquele, atende o outro. Não é encher a loja de gente, que tem que ficar bem claro isso, tá? Porque o que nós estamos priorizando? É a saúde e o contato é o transmissor. Então, vamos cuidar de nós, dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. A saúde tem que estar em primeiro lugar. Vamos superar? Deus queira que sim. E vamos juntos, trabalhando, nos adaptando, respeitando as normas, respeitando as regras. Tá? Então, fica proibido aglomeração de pessoas dentro e fora, manter o distanciamento recomendado de no mínimo 2 metros de distância, tá? Então, cada um vai adaptar ao tamanho do seu estabelecimento. Eu comporto atender 2 clientes, eu tenho 2 funcionários, eles vão atender, liberou um, convida o outro se tiver. Então, é uma orientação, gente. É a maneira que a gente está interpretando e, como disse o doutor Alexandre, estamos aguardando a nova alteração do decreto municipal, né? A princípio, pela coletiva que tivemos ontem, foi isso que foi passado, tá? As orientações estão bem escritas, vocês podem ter acesso também ao decreto, tá? Podem lê-lo na íntegra, são várias páginas, mas quem tiver oportunidade, se informe, leia, né? E qualquer dúvida, ligue aqui para a CDL. Ligue para a prefeitura, né? O pessoal vai ter orientação. Então, a princípio, são essas alterações e essas orientações que a gente precisa manter vocês. Qualquer nova mudança, estaremos novamente aqui. Nós estamos sempre ligados através do WhatsApp, através de telefone, nos informando, nos preparando para poder orientar vocês também. Presidente, tem mais uma informação que eu acho que é importante, que é a questão do atendimento dos idosos. O decreto, ele regulamenta o atendimento exclusivo para os grupos de risco, e aí, nesse grupo de risco, os idosos e mais aqueles que tenham problemas de saúde. Ele diz o seguinte, que os estabelecimentos comerciais, esses que ficaram abertos na exceção, eles têm que ter um horário, eles têm que fixar um horário para atendimento dos idosos ou deixar um setor só para o atendimento dessas pessoas. O preferencial, né? O preferencial para os idosos. Nós temos que levar em consideração, nós precisamos esclarecer para os nossos associados o seguinte: o idoso não está proibido de sair de casa. É recomendável que os grupos de riscos fiquem em casa para que não tenham contato com as pessoas, tá? Mas ninguém está proibido a sair de casa. Ele pode fazer as compras dele, não tenha dúvida nenhuma. O que tem é que nós como comerciantes,
temos que ter na nossa loja, no nosso estabelecimento, um horário especial para atendimento dos idosos ou um lugar especial para eles serem atendidos. Que eles tenham preferência, ou seja, que eles fiquem o menor tempo possível expostos a riscos. Tá? Então isso tem que ser colocado a título de informação. Bom, de qualquer maneira, presidente, nós vamos ficar aqui em plantão esperando as novas orientações do município, que eu creio, nós acreditamos que não vai mudar, não vai ter modificações. Existe já o retorno do transporte coletivo urbano, com algumas limitações já a partir de hoje, né? Então, assim, vai-se ter algumas estruturas necessárias para que a economia continue andando. E nós torcemos para que todos se cuidem, que todos tenham maior consciência de higienização e que esse é um momento de crise que nós iremos superar com toda certeza. Isso mesmo, Alexandre. Estaremos aqui para orientar vocês, para esclarecer as dúvidas, tá? Qualquer dúvida podem ligar o nosso número 3321-2488, tá? Ou pelo WhatsApp também, se alguém quiser alguma informação mais, alguma dúvida, né, que ainda paire sobre o que está aqui. Isso é uma interpretação, né, doutor Alexandre? Isso. Nós estivemos conversando com as autoridades na tarde de ontem. Então, assim, ou o decreto vai sair provavelmente hoje ou então até amanhã, ainda tem esse prazo, né? Mas as primeiras recomendações para essa alteração, então, são essas. Dúvidas todos nós temos, e bastante, né? Neste momento nós pedimos cautela e bom senso, principalmente bom senso. Nesse momento o menos é mais. Então, assim, bom senso a gente pede. E agora a gente vai rever uma entrevista que ontem à tarde eu realizei com um erechinense que está morando na Itália. Ele está acompanhando de perto como este país lá da Europa está sofrendo com o coronavírus e fala um pouco de como está o dia a dia dos italianos. Reveja a entrevista. E assim, antes de tudo eu gostaria de dizer que eu não sou assim nenhum especialista no caso, só posso passar mais ou menos o que eu vivendo por experiência. Eu moro na Itália desde julho do ano passado, vim para cá para trabalhar. Eu moro, fazendo uma pequena correção, tu disseste em Roma, na verdade eu moro em Modena, que é na região norte da Itália, que é bem, digamos, no olho do furacão aqui do coronavírus. Estamos em lockdown, né? Estamos em quarentena desde o dia 8 de março, a previsão era para ser encerrada essa quarentena no dia 3, amanhã, porém foi postergado pelo Giuseppe Conte, que é o presidente do Conselho dos Ministros da Itália, ele postergou para mais 10 dias, ou seja, estaremos em quarentena até dia 13 desse mês. Como é que tá a situação aí? Como é que tá para você vivenciar esse momento, que é um momento que até então nunca se havia visto algo impressionante? A gente acompanha pela televisão na Itália, esse momento todas as pessoas estão assustadas com quem que você conversa assim aí no país. O que o país sente nesse momento aí, pelo que tu vê? Então, assustados estão, até porque o número de mortes é o que mais assusta, né? Somente hoje foram 760 mortes, então uma boa parte, eu diria, da população está assustada. Tem os que não acreditam ainda. Eu até comentei com um amigo meu de uma rádio de Erechim, sábado passado eu saí somente para ir no mercado, né, que é o que eles liberam, e em mercado e farmácia, eu encontrei idosos na rua caminhando. Então, assim, parece que uma pequena parte da população, principalmente aquela que deveria ter mais medo, segundo a minha opinião, continua ainda saindo na rua. O que, na minha opinião, é um pouco complicado, né? Bom, e como é que tá exatamente? Tu falou que tinha saído para o mercado, né? Qual é a principal orientação que o governo está passando para as pessoas? Tem um horário para sair? Como é que está funcionando o controle aí do governo italiano para que as pessoas fiquem em casa? Então, não tem sim uma restrição de horários, está permitido sair.
porém sair só exatamente em casos de necessidade, que seria compras no supermercado ou farmácia. Até então, acho que era liberado passear com animais de estimação, mas parece que está sendo proibido isso também para justamente frear essa demanda. Da minha parte, eu posso dizer que eu trabalhei na empresa, né, digamos assim, no prédio físico da empresa até o dia 10 de março. Do dia 10 de março até ontem, até anteontem, desculpa, dia 31 eu estava trabalhando em casa, em home office, né, smart working, e a partir do 31 de março o governo abriu precedente para que aconteça uma coisa que eles chamam de cassa integrazione, que seria botar todo mundo parado, todo mundo para, eu parei no caso, e uma parte do meu salário o governo paga, outra parte a empresa, porém o meu salário é um valor reduzido, entende? Então está se intensificando cada vez mais essa quarentena, né? Digamos assim, está tornando mais, estão fechando mais, está sendo mais restritivo, né? Bom, você falava que você está aí bem próximo a onde é que aconteceram bastante casos, né? Eu queria saber de você, assim, quando que começou a cair a ficha da população aí que a situação era séria e que o governo começou a parar tudo e que as pessoas realmente começou essa situação se tornar algo tão assustador para o mundo pelo número de mortes, assim? Existiu um momento que caiu a ficha da comunidade italiana? Então aconteceu tudo muito rápido, né? Até foi difícil, digamos assim, essa caída da ficha. Temos o primeiro caso na Itália, foi 30 de janeiro, sendo que a primeira morte foi dia 22 de fevereiro. Então, 22 de fevereiro a 8 de março, são 16 dias aproximadamente, foi, digamos, o período assim que deu essa explosão de casos aqui na Itália, seja contaminados ou seja mortes. Então, eu diria que foi mais ou menos em torno desses 15, 16 dias aí que foi o período mais, vamos dizer assim, que o pessoal realmente entendeu a situação, entre aspas, e sim, a partir daí foram tomadas medidas mais severas. A cidade que eu estou, assim, é perto, fica aqui na região norte da Itália, olhando no mapa. A cidade mais afetada é a cidade de Bergamo, fica em torno de uns 150 quilômetros daqui aproximadamente. A segunda cidade mais afetada é Brescia, já é um pouquinho mais perto, diria em torno de 100, 120 quilômetros. E a terceira seria a capital da região da Lombardia, que é Milão. Que são a Lombardia, só a região da Lombardia, falando em números, é quase responsável por 50% dos casos do coronavírus aqui na Itália, seguida pela região que eu estou aqui, que é da Emília-Romanha, que tem em torno de, se não me engano, 13 ou 15%, desculpa, 30% dos casos, em torno de 15 mil contaminados, 13 ou 15 mil contaminados, seguido depois da região de Piemonte, que seria a região de Torino. Então, o foco, assim, o epicentro da contaminação é aqui, exatamente no norte da Itália. Bom, e você falava a questão que você tem trabalho numa empresa aí, agora estava trabalhando, tem home office, agora parou. Você teve contato, conheceu alguma pessoa que está passando por essa questão dos sintomas do Covid-19, do coronavírus? Se algum colega seu que está passando ou já passou por essa doença? Então, graças a Deus eu não tenho muito contato assim, com pessoas que tenham históricos de contaminação em algum parente da família. Sei de algum caso, mas é assim, digamos, uma pessoa distante de mim que eu não tenho muito contato. Talvez porque, digamos, o grupo de trabalho das pessoas que eu trabalho fazem parte, são pessoas que vêm do sul da Itália. Então, o sul da Itália é a região que está menos afetada. Eu trabalho junto com pessoas da região de Nápoles, Sicília, que é bem o extremo sul da Itália. Então, talvez por causa disso,
por eu não ter um contato assim tão direto com pessoas aqui do norte, eu não sei te relatar assim casos próximos a mim. Que bom. Bom, eu queria que então eu queria saber o teu contato com a tua família aí, tu tá conseguindo, porque você falava da questão da estabilidade da internet, né, aí do país aí. Como é que você tá, com que informações você passa aí para tua família, para que o pessoal fique talvez menos preocupado? Claro que graças a Deus você tá bem aí, né, apesar de toda essa situação que acontece em volta. Então, graças a Deus, nos dias de hoje temos a internet, que é uma ferramenta excepcional. Consigo conversar com eles por videochamada, como a gente está fazendo agora. E assim, eu estou bem, graças a Deus. O que eu posso dizer para eles e para todos vocês é se cuidem, né? Cuidado nunca foi demais, lavar bem as mãos, usar o álcool, aquilo, sabe? Aquela retórica que todo mundo já sabe, né? Essa história de se cuidar, enfim. Mas o principal conselho que eu posso dar para todos é paciência. Tenham muita paciência. Até voltando à questão do supermercado, atualmente tem se limitado a entrada de pessoas, seja no supermercado ou na farmácia, justamente para conter, né, para conter o contágio da doença. E o que eu posso dizer assim, que eu passo mais tempo na fila para entrar no supermercado do que efetivamente fazendo as minhas compras, ou seja, paciência. Temos que exercitar a paciência nesse momento. Olha, e ontem a situação dos municípios do Alto Uruguai Gaúcho também mudou devido às alterações do decreto do governo do estado. Mas a Comissão de Combate ao Coronavírus da AMAL enviou uma nota aí informando sobre as principais alterações. O representante dessa comissão, Jacques Sorpini, enviou um vídeo para a gente e fala como fica a situação a partir de agora aqui na nossa região. O Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus se reuniu na última terça-feira, dia 31/3, e emitiu o boletim número 4, com algumas ações recomendadas. Neste momento, chama atenção para a importância das ações preventivas: higienização correta das mãos com água e sabão, utilização do álcool gel, evitar o compartilhamento de utensílios de uso comum, como garfos, copos, talheres e toalhas, evitar ao máximo a aglomeração de pessoas, respeitando a medida preconizada pelo Ministério da Saúde de distanciamento social, 1,5 metro a 2 metros, e ao tossir ou espirrar, proteger a boca e as narinas com lenço de papel ou realizar sobre o antebraço. Recomenda que as escolas prolonguem o início das aulas, tendo em vista que muitas crianças e adolescentes podem ser assintomáticos e levarem o vírus para suas residências. Medida essa que já foi adotada por parte do governo do estado com a publicação, na última quarta-feira, do decreto. Salienta que vários municípios da região adotaram a ferramenta de desinfecção dos ambientes públicos como medida de prevenção e para evitar a propagação do vírus. Recomenda que as unidades básicas de saúde e os hospitais treinem as suas equipes de trabalho para o uso correto dos EPIs, tendo em vista que esses insumos estão carentes no mercado e os municípios estão encontrando uma grande dificuldade para suprir a demanda. Ressalta que os casos suspeitos devem procurar inicialmente as unidades básicas de saúde e somente os casos mais complexos, de maior gravidade, devem ser encaminhados à unidade dos hospitalares, pronto atendimento e pronto-socorro. Reitera que os municípios continuem a busca incansável por equipamentos de proteção individual e insumos como álcool gel para suprir a demanda e os seus estoques. Deliberou pela aquisição de testes rápidos para diagnóstico no âmbito da região da AMAL, ou seja, dos 32 municípios, com recursos oriundos do Fundo de Enfrentamento ao Coronavírus, através de repasses do Poder Judiciário. Com relação às estatísticas, coloca para público que até terça-feira foram realizados 31 exames. Desses 31 exames, 19 foram descartados, ou seja, exames negativos. 9 exames aguardam o resultado do laboratório LACEN e apenas 3 casos foram confirmados. E a Fundação Hospitalar Santa Terezinha inaugurou ontem oficialmente o seu novo espaço para a UTI aqui em Erechim. Também foram realizados aí cursos preparatórios
com os colaboradores do hospital. Veja agora a fala do diretor-geral da unidade falando sobre essa inauguração. Estamos no Hospital Santa Terezinha, de Erechim, na nova unidade de tratamento intensivo de pacientes. Estamos entregando então essa nova unidade com 10 leitos, todos eles equipados. Eles vão fazer parte de mais 6 leitos que nós temos disponíveis para tratamento agora num possível surto de Covid na nossa região. Todos os 16 leitos estão equipados para atendimento ao Covid. Além da unidade de tratamento intensivo, nós temos o nosso pronto-socorro, que ele está preparado para atendimento de possíveis casos de Covid, aonde o paciente chega, se ele tem sintomas do Covid, ele é encaminhado para uma sala exclusiva para esse atendimento, isolado. Além disso, nós temos uma enfermaria, toda ela isolada, para atendimento de 23 pacientes que poderão ficar internados nessa unidade. Nós temos, além dessa estrutura física, nós temos toda uma equipe de profissionais médicos capacitados, treinados para atendimento desses pacientes, e todo o nosso quadro de funcionários passam diariamente para treinamento, porque todo dia mudam os protocolos e os funcionários estão sendo treinados. Então estamos preparados para atendimento dos pacientes. Nós temos a UTI neonatal com 10 leitos, que ela está preparada também da mesma forma que a UTI adulto, e a UTI pediátrica, em princípio, a nossa referência são os hospitais de Passo Fundo. E então, se vier surtos dessa natureza, com certeza vão ser encaminhados para Passo Fundo. E ontem à tarde eu conversei com o prefeito de Guarama, Leandro Puton. O município aqui do Alto Uruguai Gaúcho foi um dos primeiros a decretar o isolamento social e fechar o comércio e outras atividades em geral para o combate do coronavírus. Vamos rever essa entrevista. É sempre uma satisfação poder estar conversando com vocês, levando as notícias do nosso município. Isso é importante e quero dar os parabéns pela iniciativa da TV Bom Dia, poder estar também conversando com a região do Alto Uruguai. Prefeito, como é que está a situação do combate ao coronavírus aí no município? Guarama, juntamente com Erechim, foi um dos primeiros municípios já a fazer o seu decreto, a já aí colocar normativas, pedir atenção da comunidade para o coronavírus. Como é que está a atual situação aí no município? Bem, Leandro, nós procuramos, acompanhando todo o andamento da epidemia que se instala pelo país, estar tomando as decisões que são necessárias para proteger a saúde da nossa população. Então, logo nós começamos a entender a dificuldade que se tinha em lidar com essa doença, bem como acompanhando o andamento, principalmente do município de Erechim, em seus posicionamentos, nós nos antecipamos na elaboração de um decreto com o objetivo de estarmos criando condições de segurança para a nossa população. Claro que nós estamos atualmente vivenciando um momento muito crítico. Ele é crítico porque nós, no início de toda essa paralisação, nós estávamos construindo uma conscientização que era muito importante para que nós pudéssemos dar continuidade à segurança, à preservação da saúde e, automaticamente, aos poucos, nós teríamos que, claro, encontrar um mecanismo e uma maneira de a gente poder estar fazendo os meios econômicos voltarem a funcionar. Não é segredo para ninguém que nós vivemos hoje uma disputa lamentável em que nós temos as questões políticas, muitas vezes, do país interferindo diretamente na questão da saúde. Se nós formos analisar, hoje no Brasil, nós temos uma dificuldade de entender qual é a nossa prioridade, existe uma grande confusão e as lideranças desse país elas estão com uma dificuldade de deixar claro para a nossa população a gravidade da doença e também qual é o objetivo nosso quanto Brasil. Hoje nós estamos praticamente 50% preocupados com a questão de saúde e 50% preocupados com a questão econômica. Entendo, né, Leandro, que nós, no primeiro momento, é a saúde que nós precisamos cuidar, nós precisamos dar condições de trabalho para os profissionais que trabalham na área da saúde, nós precisamos levar a conscientização, automaticamente superar essa primeira crise, para que possamos, sim, logo depois, estarmos enfrentando a crise econômica.
O que nós estamos assistindo é uma grande confusão de informações e a nossa comunidade, em alguns momentos, ela está perdendo foco no objetivo que é nós poder estar criando os mecanismos, nos protegendo, fundamentalmente mudando os nossos hábitos. Porque, sim, a chegada do coronavírus traz uma condição diferente para todos nós, que é nós termos a capacidade de estarmos mudando os nossos hábitos diários para que a gente possa não só estar preservando a saúde nossa, mas também das pessoas em torno de todos nós. Eu aqui, juntamente com toda a nossa equipe de governo, temos acompanhado rigorosamente todas as notícias, bem como os andamentos dos debates da região na questão da propagação do coronavírus. Sabemos que, como prefeitos, nós precisamos estar sempre atentos e seguindo o decreto do governador, e por isso que nos últimos dias nós tivemos tantas mudanças, tantos decretos acontecendo. O posicionamento do governador, ele automaticamente nos condiciona a mudarmos os decretos que nós temos nos nossos municípios. Lamentavelmente, essas mudanças têm causado muitas dúvidas, muitas inseguranças na população, e em alguns momentos ela causa uma falsa sensação de segurança. E essa falsa sensação de segurança, sem dúvida, é o que tem nos angustiado quanto líderes, quanto gestores públicos, porque nós sabemos da gravidade, nós sabemos que estamos apenas no início da contaminação. Nós, no município do Forte de Gaurama, estamos aqui na ponta, mas a nossa proximidade com Erechim nos deixa muito alertas e muito preocupados, porque acontecendo as coisas em Erechim, um dos primeiros municípios da região do Alto Uruguai que vão sentir esses reflexos, que vão estar próximos, e com a condição, sim, de estar havendo contaminação em pessoas do nosso município, é Gaurama, é Barão de Cotegipe. Por isso, Leandro, que nós estamos fazendo a nossa parte. A nossa equipe de saúde, o nosso governo tem trabalhado de modo a levar a informação, a conversarmos com a nossa comunidade. Como todos os municípios, criamos um comitê, esse comitê conversa diariamente via WhatsApp, trocando informações, temos ações de pessoas indo conversar com estabelecimentos comerciais que ainda não compreenderam como deve proceder, enfim, é um trabalho constante, é algo diferente que nós estamos procurando construir aqui no nosso município de Gaurama. Prefeito, como é que está a questão da vacinação, né? A gente tem acompanhado de longe e Gaurama adotou um sistema em que está indo até a residência de muitos idosos vacinar nessa questão, né? Como é que está a vacinação aí no município, aí no seu ponto de ver? Nós conseguimos, né, Leandro, conversando com a comunidade, levando a informação, uma organização que tem dado muito certo. Inclusive, as pessoas, na sua grande maioria, não entram dentro da unidade básica. Nós temos uma tenda, a gente faz a vacinação no próprio veículo onde a pessoa está. Em alguns pontos, estamos indo nos bairros, estamos indo nas comunidades. Claro que tudo isso está sempre dentro da programação da disponibilidade de vacinas por parte do Estado. Isso é muito importante, porque assim nós estamos tirando um grande fluxo de pessoas na UBS do nosso município. E juntamente com essas medidas da vacinação, nós também ampliamos um trabalho diferenciado junto à nossa UBS, onde nós temos o teleconsulta, ou seja, nós estamos disponibilizando telefones para que o cidadão gauramense, quando ele tenha alguma enfermidade, ou algum sentindo algo diferente em questão da sua saúde, ele não precisa, num primeiro momento, estar se deslocando para a unidade básica. Ele liga ao profissional médico que atende, entende toda a situação, havendo a necessidade, é marcado um horário e esse paciente se desloca para a UBS, não havendo essa necessidade, nós mantemos um contato direto com esse cidadão para que ele fique em casa, tenha um acompanhamento médico e assim a gente evite a aglomeração na UBS. Claro que nós todos temos que ser sentinelas e estar entendendo toda uma questão que envolve também a questão emocional da nossa população. Também nós temos, através de outros profissionais, através do telefone, todo um trabalho com psicólogos, com assistente social, enfim,
uma grande gama de atividades que nós estamos colocando à disposição da nossa comunidade, porque o grande objetivo nosso é evitar as aglomerações. Tomamos todas aquelas medidas que foram feitas por todos os decretos, em todos os nossos municípios do Rio Grande do Sul, não existem mais atividades, festividades, está tudo suspenso. E, claro, como eu dizia, diariamente nós estamos conversando, levando informações. Mas temos sempre uma angústia porque essa sequência de mudanças, de posicionamentos por parte do governo federal, por parte do governo estadual, esses inúmeros decretos que criam uma grande confusão na nossa comunidade, nós aqui na ponta, como prefeitos, temos que acabar nos adaptando a essa realidade e poder estar sempre estendendo o que nós temos de conhecimento para levar a segurança e, claro, a informação, porque é fundamental que todos nós entendemos, precisamos entender que temos que fazer uma grande diferença nos nossos hábitos diários e sabemos, Leandro, que nós estamos apenas no início, nós estamos com uma grande turbulência e nós apenas estamos amanhã completando 2 semanas de paralisação, nós temos um grande período à frente e muitos desafios teremos que superar e muitos temores nós teremos e por isso que nós precisamos mais do que nunca que a classe política desse país entenda que o grande objetivo nosso agora é construir condições de saúde para que nós possamos dar segurança para a nossa população. Olha, de acordo com o governo federal, o auxílio R$ 600 para autônomos e desempregados começará a ser pago na próxima semana. Ainda há muitas dúvidas de quem poderá ou não receber. De acordo com o governo federal, as primeiras pessoas já indicadas para receber esse valor são aqueles que estão no cadastro único e também em programas como Bolsa Família. Mais de 500 mil pessoas nascidas em janeiro e fevereiro vão receber os recursos. O valor injetado na economia deve ultrapassar 890 milhões de reais. Os valores sacados variam de acordo com o saldo da conta do trabalhador. Por exemplo, quem tem R$ 1.000 de saldo total vai receber R$ 400, correspondente a 40% desse valor, mais uma parcela adicional de R$ 50, totalizando R$ 450. Quem ainda não optou pelo saque aniversário deve ficar atento ao calendário da Caixa Econômica. A página mostra os prazos para cadastrar a conta corrente e as datas de pagamento. E o governo do estado confirmou que encomendou novos respiradores para hospitais públicos aqui do Rio Grande do Sul. Veja na reportagem. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 15% dos infectados necessitam de internação e apenas 5% dos internados seguem para a UTI. Além de febre e tosse, a doença pode evoluir para os pulmões, provocando dificuldade de respirar. Daí, a necessidade de internação e a demanda por aparelhos respiratórios. Os ventiladores mecânicos são eles que salvam a vida de muitos pacientes. Coloca o oxigênio em frações variadas, com a pressão positiva dentro dos pulmões para permitir a oxigenação do corpo. Esses aparelhos são muito frequentes nos leitos de UTI. Laboratórios ligados ao governo federal já estão em fase de teste de um remédio que pretende inibir o coronavírus. Eles estão, de certa forma, se aproximando de uma combinação, um medicamento que possa inibir o vírus. Aí, o que segue a partir dessa pesquisa? O teste in vitro, ou seja, usando células, né, em condições de laboratório, e depois os testes clínicos em pacientes, para que a gente possa realmente comprovar um medicamento que faça efeito, né, positivo. Por outro lado, o Ministério da Saúde anunciou um reforço na produção nacional de respiradores. A União contratou, em regime de urgência, a empresa Braille de equipamentos médicos. Mais de 2 milhões de reais foram repassados para garantir o desenvolvimento de um novo equipamento. Com esse projeto, a gente consegue acelerar o desenvolvimento e ter um tempo de resposta rápido, que é o que a gente precisa para o controle da epidemia. A tecnologia, que é pioneira no Brasil, vai trazer mais eficiência nos tratamentos respiratórios. A produção é 100% nacional, com um custo bem mais em conta. O novo ventilador mecânico deve estar pronto em no máximo 8 semanas.
Da mesma forma que a máquina de hemodiálise faz a filtragem do sangue do paciente fora do corpo, fazendo a função dos rins, esse equipamento, por meio de uma membrana especial, oxigena o sangue do paciente fora do corpo, fazendo a função dos pulmões. E o governo, para tentar diminuir um pouco dos prejuízos na área da educação, com toda essa paralisação provocada pelo isolamento social necessário aí nessas medidas de combate ao coronavírus, decretou aí nas últimas horas a suspensão da obrigatoriedade na quantidade mínima de dias letivos. Até então, os alunos tinham que ter pelo menos 200 dias de aula para poder passar de ano, né? Agora, esses dados já foram diminuídos aí devido à atual situação. Vamos ver na reportagem. Na prática, as escolas vão poder distribuir a carga horária anual prevista por lei de 800 horas em menos dias letivos. A medida vale excepcionalmente neste ano, por causa da pandemia de coronavírus, e também inclui as universidades. Essa medida provisória que o presidente assinou é para dar a liberdade para que esse ano não seja perdido, eles consigam, da melhor forma, de acordo com a realidade do município, alterar as aulas para ter o ano preservado para as crianças. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação permite aulas à distância dentro do ano letivo. E essa foi a saída encontrada pela escola da Maria Eduarda, que está no 5º ano do ensino fundamental. Hoje eu assisti uma live de matemática com a professora Ângela. Eu gostei bastante. Acho super legal. Mesmo a gente estando em casa, a gente continua estudando. E a tecnologia pode ser a maior aposta das escolas para conseguirem cumprir a mesma carga horária em dias reduzidos. Estamos vendo educação à distância, mais internet para as crianças, mais material didático à distância, mais homeschooling. Estamos analisando todas as estratégias para essa crise e para as crises futuras. A medida provisória publicada nesta quarta-feira também traz mudanças para as aulas em medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia. Nesses casos, os dias letivos poderão ser reduzidos, desde que cumpram 75% da carga horária inicialmente prevista. Os estudantes dessas áreas vão ter a oportunidade de ajudar no combate ao coronavírus, por meio da ação O Brasil Conta Comigo. O Ministério da Saúde quer reforçar a atenção primária à saúde do SUS. Esses alunos têm que vivenciar esse momento. É um momento ímpar da vida. Eles não vão estar em contato, nenhum desses alunos poderão participar sem estar supervisionado por profissional de saúde habilitado, como é o acadêmico bolsista. Vai ser um grande aprendizado para aqueles que querem dedicar a sua vida a salvar vidas na área de saúde. Olha, e os Ministérios da Agricultura e da Defesa já anunciaram novas medidas contra o coronavírus. Segundo as principais áreas, né, entre elas a agricultura, algumas medidas aí afetam principalmente a produção no Brasil. Veja a reportagem aqui da TV Brasil. Não estão faltando alimentos nos supermercados e a produção e distribuição dos produtos estão ocorrendo normalmente. Foi o que afirmou a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Em todas as capitais, em todas as cidades, nós não temos nenhuma notícia de que esteja faltando qualquer tipo de alimento nas prateleiras dos supermercados, das vendas, enfim. O Ministério da Agricultura explicou que o trabalho de distribuição está sendo feito de forma conjunta com o Ministério da Infraestrutura para garantir o transporte de forma tranquila. Já o Ministério da Defesa destacou 22 mil homens para atuar nesse momento de crise de coronavírus, 700 viaturas e 40 embarcações. Os militares atuam desde o início da pandemia, quando ajudaram o resgate de brasileiros em Wuhan, na China. Aqui no país, o trabalho tem sido feito em diversas áreas, como na descontaminação de rodoviárias e estações de metrô em algumas cidades, transporte de equipamentos de saúde e medicamentos e apoio ao resgate de brasileiros no exterior. Estamos acompanhando a evolução do vírus. Um momento de extrema união para vencer essa guerra aqui, e as Forças Armadas estão organizadas para ajudar.
E agora tem um recado importante para você que está querendo uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar Imóveis na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no site ou presencial. Tire suas dúvidas no telefone 54-3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Rápido intervalo, já já eu tô de volta com os destaques do Bom Dia. Não saia daí. Eu quero pedir a sua atenção. Apenas 1 minuto. É que eu quero te contar a história da Jenny, uma guerreira que já partiu deste mundo, mas deixou aqui anjos que agora precisam da sua ajuda para seguir ajudando a muitas crianças. A Liga do Bem Jenny é um projeto que auxilia crianças que combatem o câncer na ala oncológica do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, e ao CAC, Casa de Apoio à Criança com Câncer. Essa história começa com a força de uma mãe, a Cristiele, mãe da Jennifer, que após ela partir, decidiu seguir ajudando crianças que também lutam contra o câncer. Com o apoio de diversas entidades e parceiros, o projeto auxilia as famílias nos gastos com alimentação e dá apoio na estadia enquanto acontece o tratamento. Tudo começou com pequenas doações de alimentos, roupas e objetos, e a realização de leilões online, todos unidos em uma corrente de solidariedade no Facebook. Além de realizar projetos de incentivo a doações de cabelo, para confecções de perucas para as crianças e a doação de medula óssea. Esse projeto não pode parar e ele precisa da sua ajuda. Entre em contato e seja um voluntário. Ajude quem precisa de você. O Ministério da Saúde comprou mais vacinas contra a gripe. São 75 milhões de doses. Mas atenção, a campanha será por fases. Primeiro idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Depois, doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. Em seguida, os demais públicos. A vacina não protege contra o coronavírus, mas contra outros tipos de vírus da gripe. É importante respeitar as datas. Gripe, tem que vacinar. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias.
Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. O Santa Mônica conta com um moderno equipamento para tratamento de cálculos urinários, litotripsia extracorpórea. As vantagens da litotripsia são inúmeras. Tratamento sem internação, sem cirurgia e com rápida recuperação. O procedimento é realizado por médicos urologistas e enfermeiros altamente treinados e qualificados. Santa Mônica, qualificando sua vida. Médicos responsáveis: Dr. Antônio Todeschini, Dr. Dércio Nonemacher e Dr. Henrique Nonemacher. Centro de Tratamento de Cálculos Urinários, Santa Mônica, na Rua Itália, fone 3522-0500. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Voltamos com o nosso Bom Dia Notícias, as informações aqui da nossa querida região do Alto Uruguai para você. E agora a gente vai com os destaques do Bom Dia impresso e digital, na apresentação do Natan Bretenbach. Te liga! Chegou a hora da gente conferir quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia. E já está na capa a situação então aí que não há nenhum novo caso suspeito em Erechim, seguem 16 casos notificados. A gente tem então 11 que já foram descartados e 2 que seguem então aí em análise. E também a fome nos bairros, que preocupa então aí a comunidade. A coluna do Rodrigo Finardi, ele vai estar falando que não podemos ser eternos emissários de guerra e também estopim de conflitos. Aqui na foto à direita, o Joseph Goebbels, que também é considerado aí por especialistas do nazismo. Foi ele, então, aí que ficou à frente das estratégias, principalmente de lavagem cerebral, no regime alemão. E, inclusive, foi por ele, por causa dele também, toda essa situação que o ministro da Cultura acabou sendo demitido. Entre outros destaques, o Finardi fala, então, aí, conversa com a Adilson Stankiewicz, que é o diretor acadêmico da URI aqui de Erechim, que ele diz que seguimos trabalhando a todo vapor. Na economia, na página 3, a Receita adia para junho o pagamento da primeira cota do imposto de renda. E também na página 4 a gente tem aí a coluna de opinião, e na 5 nenhum novo caso suspeito foi registrado de Covid-19 aqui em Erechim. Na 6 a gente tem o fato da foto. E na 7, então, na educação, o prefeito Luiz Francisco Schmidt diz que, principalmente na rede municipal, não se tem estrutura para seguir as aulas pela plataforma online. Pode voltar para nós aqui um pouco, Marcos? Tem mais informações também no estado aí. A Coordenadoria de Educação divulga os horários também de atendimento, e a unificação de calendário escolar é definida em webconferência. Na coluna do Salus Locke, o Olhos de Águia, ele vai estar falando que seguiremos cegos ao outro, o José Saramago aí, que escreveu então sobre ensaio sobre a cegueira, e ele fala então um pouco refletindo essa situação do Covid-19 em situação também da obra deste autor. Na página 9, então, a fome nos bairros já é realidade, e também a comunidade promove o bem-estar. Na página 10, a gente tem destaque, então, para a região, lá no município de Aratiba, acata, então, um decreto do governador e determina também o fechamento do comércio. Em Severiano de Almeida, a prefeitura anuncia mudanças, entre outros municípios aí, aqui da nossa região, que também falam, então, um pouco de como estão enfrentando essa questão do coronavírus. Na página 11, regime domiciliar, o detento descumpre medida e tenta fugir
e tenta furtar uma residência aqui em Erechim. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades, e no futebol feminino, uma bela ação aí desenvolvida pela lateral esquerda do Flamengo, né? Que então os jogadores se mobilizam em campanha para arrecadar fundos para o SUS. Elas que fizeram também aí, então, uma espécie de vaquinha online, né? Para arrecadar então também dinheiro, uma bela ação. Bacana, legal. Olha, lembrando que os destaques também estão lá no site www.jornaltvbomdia.com, beleza? Agora tá chegando o comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. Essa situação que a gente está vivendo realmente não é fácil, é difícil até de compreender em todos os sentidos o que se sucede aí em todo o mundo, no Brasil, em Erechim, no Alto Uruguai. Essa onda pandêmica aos poucos vem chegando e os efeitos estão se instalando. A gente já vive uma situação de calamidade pública que restringe muito a circulação, que pede e ao mesmo tempo recomenda o isolamento social, restringiu a questão do comércio, limitou as ações, enfim, mudou a nossa vida como um todo. A questão é que a gente, no sul aqui do Brasil, a gente está chegando, agora começa o inverno, o frio. Normalmente já é uma época, sem falar de coronavírus, ou considerando aí as gripes, influenza e outros problemas respiratórios, já é uma época em que as pessoas de mais idade ou que têm algum tipo de debilidade na saúde acabam lotando ou procurando a rede pública, né, de saúde justamente para buscar o auxílio e o tratamento necessário. Então, naturalmente, nesses anos, nos meses do inverno principalmente, a gente já tem um acúmulo e uma procura grande. A questão é que a gente não sabe o que vai acontecer, ou já sabe, olhando pelo que se passa em outros países, que se o coronavírus se estabelecer na região de uma maneira muito intensa, com certeza haverá problemas muito grandes. Poderemos ter também aqui, na região, um grande número de afetados e mortes, se as regras aí, enfim, se aquilo que é preconizado e recomendado não for seguido, principalmente nessa época de frio. E nós estamos falando aqui no Alto Uruguai de aproximadamente 53 mil pessoas acima de 60 anos, que seria o grupo de risco em toda a região. Isso dá mais de 20%. É um número expressivo de pessoas. E se todas as pessoas, hipoteticamente, forem infectadas nesse período, não vai ter condições do sistema público de toda a região atender. E aí vai acontecer, e espero que isso não aconteça, mas se isso vier a acontecer, vai ocorrer exatamente o que houve em outros países, como na Itália, como na Espanha, em que se perdeu completamente o controle da situação e teve que se escolher quem iria receber um tratamento ou não. Ou seja, pessoas escolher quem vai viver e quem vai morrer. E aqui no sul, como frio, a gente tem todas as condições para que aconteça uma coisa nesse sentido. Talvez, repito, espero que isso não aconteça, mas nós temos muitas condições que podem dar base para que uma situação como essa se reproduza, porque temos muitas pessoas no grupo de risco, sem contar aquelas e aí que estão abaixo dos 60 anos, que têm algum tipo de problema crônico, diabetes, hipertensão, cardiopatia, ou enfim, qualquer outro problema associado que pode também resultar num agravamento de um quadro clínico se a doença vier a se estabelecer. Então, esse é o momento,
é confuso, é preocupante, perdas econômicas estão tendo, mas as perdas econômicas a gente consegue reaver. Agora, uma perda, uma vida, não tem como se voltar. Então, o apelo é que haja uma autopreservação. Acredite no que se quiser acreditar, mas que haja uma autopreservação das pessoas. Porque se esse coronavírus estabelecer massivamente na população do Alto Uruguai, com certeza teremos aí uma situação caótica como está ocorrendo hoje em São Paulo. É isso aí, e um bom final de semana. Olha, ontem ou anteontem chegou a chuva aqui. Ontem, né, Marcão? Choveu bastante aqui em Erechim. E depois da chuva veio o frio. Olha, os erechinenses acordaram aí como há muito tempo não viu? Reencontraram o frio. Foi obrigado a pegar aquele casaquinho de novo, né? Vamos ver até quando vai ficar esse frio aqui no estado. Veja a previsão do tempo. Nesta sexta-feira, as áreas de instabilidade vão perder força sobre a região, mas a circulação de ventos marítimos ainda vai estimular a formação de nuvens de chuva sobre parte da região. A previsão para o leste e sul gaúcho e sul de Santa Catarina é de predomínio de céu nublado, poucas aberturas de sol. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga, obrigado pela sua audiência. Eu lembro que você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Um grande abraço para você, tudo de bom. Às 3 da tarde eu estou de volta com o programa de combate ao coronavírus aqui pela tela da TV Bom Dia. Um abraço para você, até mais, tchau, tchau.